Isto é um vídeo de opinião baseado em experiências pessoais. Toda a informação pode bem estar errada ou mal contada, serve puramente para efeitos de entretenimento. Olá, alunos! Bem-vindos a mais um Ciberescolinha! E como as bases mais importantes do nosso primeiro módulo ficaram despachadas em 2020, está na altura de começarmos o segundo. A palavra de hoje é Pokémon. Haverá algo mais nostálgico do que aquela primeira jornada ainda a preto e branco pela região de Canto, apanhar os nossos favoritos em longas viagens de carro ou pela noite dentro, acordar para apanhar os episódios novos na SIC, pedinchar as VHS aos nossos familiares, os pósteres, as cadernetas, os tazos, as cartas e aquela primeira e última tigela dos manhosos cereais da Kellogg's, mochilas e cadernos, t-shirts e bonés, quando cá chegou a todo lado. Mas demorou. Embora a infiltração do mercado ocidental tenha sido simultânea e estrondosa, este bolo de merchandise demorou a sair do forno. E o pasteleiro, um tal de Satoshi Tajiri. Nascido no verão de 65, Tajiri passou a sua infância em Machida, na prefeitura de Tóquio. Embora próxima da capital japonesa, Machida é uma zona principalmente residencial, pontuada por árvores e rodeada de espaços verdes. Machida era assim uma cidade pacata, rural mas em desenvolvimento. Um aspirante entomologista, Tajiri passou os seus anos formativos a colecionar bicharada, hobby esse que viria a partilhar com o mundo. Com o seu crescente amor por arcades, consolas e videojogos em geral, Tajiri criou a Game Freak, uma revista amadora que entre 81 e 86 ajudou inúmeros visitantes de arcades a descobrir easter eggs e a alcançar high scores. Escrita à mão, fotocopiada e agrafada pelo próprio, espalhada pelas lojas que a quisessem vender. Foi numa destas lojas que a revista chegou às mãos de Ken Sugimori, um jovem ilustrador que viria a trazer à publicação os seus dotes artísticos. Como Sugimori, muitos outros viriam a juntar-se à redação. Cada vez mais, Tajiri percebia que para cada Xivias havia um par de ETs, jogos manhosos menos polidos. Em 89, a Game Freak tornou-se uma empresa de desenvolvimento de videojogos num esforço por revitalizar o mercado. Queriam produzir os jogos pelos quais se tinham apaixonado, os jogos sobre os quais já escreviam há quase uma década. O seu primeiro jogo chamava-se Quinty, Mendel Palace no Ocidente, descrito pela curadoria do Museu de Arte Fotográfica de Tóquio como o produto final da cultura otaku dos anos 80. Foi este o primeiro passo de Satoshi Tajiri e Ken Sugimori. No ano seguinte, nascia a ideia que se viria a tornar no seu magnum opus. Inspirado pelas capacidades de comunicação dos Game Boys, Tajiri imaginava pequenos insetos a viajar entre as consolas através do Link Cable. Com isto, o Link Cable deixava de ser exclusivo à competição entre os jogadores, tornava-se um sistema de troca de conteúdos. A porta da Nintendo abriu-se pela reputação de Tajiri e não por esta caricata ideia. No entanto, o nosso amigo Miyamoto desenvolveu um carinho especial pelo jovem designer e viria a servir de mentor durante os tumultuosos 6 anos de produção que aí vinham. E o sucesso foi mais que imprevisto. A Game Freak fugia perneta à bancarrota. 5 pobres almas desistiram do jogo e despediram-se. O próprio Tajiri não recebia um cêntimo da empresa, vivendo à custa dos pais durante este projeto. Apenas o investimento da Creatures Inc., condicionado pela aquisição de 1/3 dos direitos da franquia, conseguiu assegurar que o jogo chegava às lojas nipónicas em fevereiro de 96. A definição de Sleeper Hit, Pocket Monsters Red e Green receberam muito pouca atenção dos jornalistas. Foram lançados para o Game Boy, que na altura muitos consideravam estar às portas da morte. Os jogos eram rústicos e caricatos, sobravam muitas arestas por limar, faltava-lhes brilho. E foi isso que salvou a franquia. Os rumores espalhavam-se. Um Pokémon secreto chamado Mew. Inicialmente só Tajiri e Sugimori é que sabiam deste mítico Pokémon, mas com a exploração de bugs, Mew tornou-se assunto entre os jogadores pelo país fora. Nas arcades e nos recreios, treinadores mais destemidos mostravam estes espécimes raríssimos, na altura desconhecidos até aos tios que trabalhavam na Nintendo, que viriam a admitir só perceberam que a criatura existia já depois do lançamento dos jogos. Com esta nova popularidade, a franquia ajudou a Nintendo a recuperar os seus números de vendas. Foi fulcral no salvamento do mercado portátil da empresa. No final de 96, a Game Freak lançava ainda Pocket Monsters Blue, uma versão melhorada que viria a servir de base para as versões internacionais de Red e Blue, lançadas pelo Globo Fora entre 98 e 99, a acompanhar o premiado anime. E estava o caldo entornado. Os 151 Pokémon entravam nos léxicos do mundo, acompanhados pelos nomes das mais variadas personagens. O desafortunado Pingamor Brock e a ajuizada Misty, Jessie e James, os malvados e inaptos ladrões de Pokémon, o Professor Oak, Carvalho para os colecionadores de cartas, e o aspirante a mais que perfeito Ash Ketchum, que no original partilhava ainda nome com o seu criador, Satoshi. Com o passar do tempo viríamos a fugir de canto e viajar para outros locais no mundo. Outros cantos no mundo Pokémon, sempre acompanhados por novas espécies, novos adversários e novas aventuras. A verdade é que o conceito base, a formação deles que nos torna mais fortes, a aquisição de fofas ou intimidantes mascotes e a derrota dos males que nos opõem são uma estrutura forte, mas a imaginação à sua volta é o que fez da franquia o que é hoje. O mundo Pokémon não é tão diferente do nosso, e no entanto, as subtis diferenças são o que define o conceito. Claro, os animais são dotados de poderes e habilidades que mais parecem magia, mas o conceito de uma aventura que nos define como pessoas neste mundo, eventualmente até como o melhor, o pináculo, com princípio, meio e fim, uma rota que já está traçada para nós, mas que se mantém desafiante, e todo um plantel de amigos formado durante esta jornada, parceiros que nos definem e que são por nós definidos. É isto que nós queremos. Não é apenas o jogador que se torna campeão da liga, é a sua equipa também, os seus companheiros
companheiros Pokémon e é um interesse em comum. Conhecemos muitas pessoas pela nossa vida, mas benditos sejamos que nascemos nos finais de 80 e até aos dias de hoje. No universo Pokémon temos um amor que nos une, uma conversa sempre à nossa espera. Qual o jogo predileto ou a temporada preferida? O mais forte Pokémon, o melhor lendário, a personagem mais interessante ou a mais grossa? Como foi a tua primeira aventura para ir buscar um Pokémon de distribuição? Chegaste a ter um Mew legal? Qual a tua carta mais valiosa? Qual era o teu taça campeão? Sabes, aquele todo comido mas que mais contribuiu para a tua coleção? Qual é o teu Pokémon favorito? E tanto vemos neste mundo. E alguns vivem mais nele que outros, certo? Mas todos gostamos de Pokémon. Ou gostamos. Ou talvez até viremos a gostar. É isto que significa, caros alunos. Significa uma infância, um imaginário que partilhamos. Serve de plano de fundo para tantas histórias. E os que cá estão desde a primeira aula já sabem que é o plano de fundo desta história, da minha história. Sem Pokémon não havia Pokéday, não havia viagem a Castelo Branco. Não havia as amizades lá formadas e não visitava o Iberanime. Não visitava os restantes eventos também. Não havia Pokémon Portugal e eu não conhecia o Mocha e o Mario. Portanto, não visitava o Midori e, bem, não conhecia ninguém. E quero conhecer-vos. Quero saber quem é que anda a ver esta bodega e porquê! Contem-me! Falem-me sobre as maiores aventuras que viveram graças à franquia ou as vossas melhores memórias a ela associadas. Obrigado, Tajiri. Sugimori. Obrigado a todos os que estão a ver e obrigado, Pokémon.